Opa, tudo bom? Tem mais um documento lá que foi mandado anteriormente, né? Aí eu fiz a tradução dele pelo Google Tradutor e coloquei lá no grupo. Na realidade, a gente aprende aquilo que a gente quer, aquilo que a gente optou, né, em aprender. Não adianta você ir para a sala de aula, ouvir o professor falar, se você não se concentrar, não focar naquele conteúdo e tentar entender, vai ser só repeteco, só repetição de palavras, não adianta. É trabalhoso, estudar é trabalhoso, mas é extremamente gratificante quando você passa a ter domínio de determinados assuntos. Muito bom. É gratificante quando a gente aprende. Isso, mas é isso mesmo. Aprende. Quando fixa o conhecimento, aí é muito gratificante. Sem Nossa, dúvida. e quando a gente vê esse conhecimento saindo na prática, melhor ainda. Meu Deus, como é gostoso isso aqui. Nada como você ter domínio do conteúdo para poder aplicar quando necessário. Você precisou e você tem o conhecimento em mãos ou em mente, né? Para você poder deslanchar, resolver problemas, avançar na proposta de trabalho. É isso aí mesmo. Bom Sim, demais. Bom demais. bom demais. Ó, o Douglas chegou. Douglas. Beleza, Douglas? Boa tarde, senhores. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Buenas. Tudo bem? Beleza. Beleza. Hoje nós planejamos passar o olho naquele trabalho, quer dizer, iniciar a passada de olho, né, Mauro? Isso. Iniciar para a gente poder percorrer aquele trabalho sobre genética. Eu e o Mauro tivemos conversando, acho que ontem por telefone, e o Mauro estava sugerindo assim, Mário, ao invés da gente entrar de sola no trabalho, vamos conversar sobre alguns conceitos primeiro e tudo mais, porque, querendo ou não, pode ficar tranquilos que nós também sabemos muito pouco próximo de vocês, mas o fato é que o Minoro, o Mauro e eu, aí na veterinária, a gente andou estudando alguma coisa relacionada à genética, mas isso não põe a gente na frente em nada, não, sabe? Mas aí eu achei a sugestão dele boa, e aí a gente estava discutindo assim, bom, e como que a gente começa esse assunto de hoje? E aí é que eu imaginei que esse grupo nosso aqui, ele fica muito rico nessa hora, porque aqui tem diferentes perfis com outras formações, e de repente eu acho que um ponto bom da gente começar é começar perguntando para quem não tem formação nessa área, que passou por uma cadeira de genética, é, por onde que o negócio agarra na cabeça de vocês? Porque o que a gente teve conversando sobre essa dinâmica para a gente conversar em cima desse trabalho é como que a gente transforma? A gente não vai conseguir entender na profundidade um material daquele. Mas, assim, é para a gente poder ver o que é que nos serve para a gente poder pensar para melhorar as nossas decisões no dia a dia. Para poder usar, a gente chegou à conclusão que precisava conversar um pouco sobre essas bases. E aí, eu queria era abrir, colocando para vocês falarem assim, ó, e não preocupa assim, mas isso é muito básico. Não, a gente quer saber exatamente que dúvida muito básica que agarra para a gente poder levar essa conversa adiante. Não sei se todo mundo teve tempo de dar pelo menos uma corrida de olho lá no trabalho. Passo a palavra aí para vocês. A minha época de genética ficou, acho que lá no colégio, quando separava as ervilhas ainda, as cores de olho verde. Ô Douglas, mas continua exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Não, porque agora tem um monte de gene para tudo que é lado. E aí é diploide, hexaploide, tetraploide, e aí um monte de coisinha. O professor Mauro me mandou outro material. Eu digo, não, a gama aumentou muito mais do que as ervilhinhas ali. Continua a mesma coisa, o negócio é que as ervilhinhas estavam olhando assim, se era lisa ou rugosa. Agora tem mais umas pastas, então vão olhar para o olho, vão olhar para o Wayne, vão olhar para a nadadeira, e cada um deles tem a sua especificidade, mas continua a mesma coisa, os princípios. E acho que foi ótimo esse comentário seu, porque ele traz exatamente essa questão, porque as pessoas ficam achando assim, não, agora a coisa está ultra complexa, e está mesmo, porque tem equipamento,
fazendo análises. Vocês viram no meio desse trabalho aí, eu não sei se vocês chegaram a ver lá nas referências bibliográficas, quantos softwares de modelagens que foram usados para poder analisar os dados. Então, assim, por ali, atrás daquilo ali está uma complexidade imensa, mas o trabalho de pesquisa, ele está buscando como que ele prova uma determinada hipótese. Nós não precisamos provar nada, nós só precisamos entender do que foi concluído, o que a gente consegue usar na prática. E eu acho que é isso por isso que a sua colocação é muito boa. Continuamos olhando exatamente para a ervilhinha, só que agora para diversas características, mas os princípios são os mesmos. Inclusive, o que você falou foi exatamente uma das questões que o Mauro colocou ontem de tarde, na hora que a gente estava conversando. O Mauro falou o seguinte: Mário, será que se a pessoa não entende o que é dominante, o que é recessivo, não adianta querer entender nada lá para frente, não. Da minha parte, eu vou mais ou menos bem na parte de conceitos, assim, poliploidia, mutação, tal, eu enveredo, consigo acompanhar bem, né? Resgatando também as informações aí lá de trás da minha vida, né? Depois que eu entrei na universidade, nunca mais. E a coisa fica complexa com as metodologias recentes, né? Porque antes era muito em cima de experimento, né? Era experimentação, né? Daí as ervilhas lá, né? Hoje em dia, a análise genômica, isso é algo que, pelo menos na minha época, hoje talvez também não, mas na minha época não era passado no ensino médio, né? Que nem chamava ensino médio naquela época, né? Segundo grau, né, Mal? Segundo grau. Não era passado. Então, quando chega nessa parte, os métodos embutidos nessa análise, a gente percebe, né? Análise de componente principal, PCR, etc., né? Que tem aplicação nas engenharias também, né? Mas os princípios dos métodos, francamente, nessa parte eu pulo porque é algo que ultrapassa muito eu acho que ultrapassa até o nosso objetivo também, né? Então, eu acabo saltando isso e vou meio para a conclusão, sabe? Assim, no sentido de entender a discussão e conclusão. É mais ou menos a minha lógica, né? A introdução é sempre muito boa nesses artigos, né? Que faz uma recapitulação aí do que foi feito até hoje, qual é o objetivo do trabalho, etc., etc. Depois vem uma descrição metodológica que aí eu acompanho parte só, porque entra nessa parte mais genômica, né? E aí depois vou para a discussão, mas a parte final, porque tem uma parte de discussão que envolve, que tem a ver muito com os métodos, né, aplicados, que isso aí eu francamente, não tenho nem capacidade nem interesse. Né? Então, eu acabo saltando essa parte. Minha realidade é essa. Bom, eu sou bem leigo nessa parte, né? Totalmente. O que eu aprendi aqui com vocês. Não lembro nem lá das ervilhas lá, não lembro mais, para ser sincero. Tem tanto tempo, mas o que eu aprendi aqui foi dentro do grupo, né? Algumas particularidades o professor também já me explicou, e essa quantidade de gene, né, que tem aí com o Quíngio, faz com que o tempo para a gente fixar determinadas características, elas praticamente se dobram, né? Porque se você quer, né, que a gente já conversou várias vezes, você quer fixar uma característica, tem o peixe, mas o outro é semelhante, aí você vai pegar, você não tem. Nós aqui, como já foi dito várias vezes, nós ainda não conhecemos, né, a genética dos nossos peixes, exceto o professor aí que já tem há muito tempo, então ele já tem, né, já muita coisa rastreada, e mesmo assim ele ainda tem dificuldade para conseguir determinadas características, né? Então, o que eu tenho para mim é que se você tem, né, uma determinada característica, se você tem um peixe que você quer ter filhotes daquele peixe, no mínimo, você vai ter que ter, né, 2 muito semelhantes para começar, todos dentro daquela, né, com a característica, e aí vem a questão né, de cruzar depois pais com
com irmãos, que já foi falado, consanguinidade, né? Que eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso também, se isso é bom, se isso é ruim, se é válido ou não é válido. Então, isso para mim também é uma incógnita. Não sei se isso, para a ficção, uma determinada característica é positivo, né? Mas visto que você tem, vamos supor, você tem um peixe, aí o único filhote que você teve dessa cria com o outro peixe que não tinha nada a ver, muito semelhante com o pai ou a mãe que você cruzou. Aí você vai cruzar esse filhote que você tem com aquele, né, primeiro, né, no ano seguinte. Então, aí já lá vai tempo contando. E aí vem a questão, é bom, pode, é válido cruzar, no caso, a mãe com o filho depois, ou o pai com a filha, é bom? Então, essas coisas ainda para mim não são muito claras, não. Mas é isso que eu tenho em mente, né? Para a gente conseguir uma determinada característica, é muito tempo que tem que levar, né? E a gente vê mesmo aqui, desovas aqui, realmente você tem aí 1000 de 1000, você tira aí 5 excelentes e os outros 15 mais ou menos. Realmente é muito complicado. Bom, pelo que eu estou podendo entender, nós temos duas situações aí nessa brincadeira toda na nossa conversa. Uma coisa é a questão da seleção, que é o nosso foco, de obter animais com determinadas características, determinado padrão. Isso aí é o nosso desejo. Para isso, existe a necessidade de um conhecimento que antecede, né, a essas ações de seleção. Quando eu falo seleção, é para os cruzamentos, para as novas gerações, porque esse conhecimento inicial vai nos permitir fazer escolhas para futuros cruzamentos. E, nesse sentido, pelo que eu estou podendo depreender, eu acho que seria interessante a gente discutir algumas coisinhas que são básicas, mas que é o que vai dar suporte para a gente poder caminhar nessa direção. Se todos estiverem de acordo, achar que é por aí, nós podemos começar o papo por aí. Da mesma forma, se tiver alguma coisa que tenha, quem leu o artigo, que acha interessante pensar para tirar alguma dúvida, caso a gente saiba, porque eu também tenho uma série de interrogações em relação ao artigo, né? Tem coisas ali que não estão para o meu alcance no presente momento, né? Porque tem metodologias que eu não domino, e principalmente porque o bicho é complexo, como eu venho falando já há muito tempo. Eu até cheguei a fazer algumas anotações para poder facilitar esse direcionamento. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, porque eu fiz esse comentário com o Mário, o filho da mãe do Mendel foi um cara assim, que ele deu um tiro certeiro no Álvaro, porque, ao escolher as ervilhas e os cruzamentos que ele fez, ele teve a felicidade de ter linhagens puras para começar os cruzamentos. Então, a gente hoje tem o quê? Tem peixes, embora sejam determinadas raças, que já estão razoavelmente fixadas, vamos dizer assim, mas é uma miscelânea. Tanto é que aparecem coisas mais variadas no meio do caminho. Ok? Voltando no Mendel, ele partiu do princípio que tinha linhas puras, com característica bem definida, e ele trabalhou com uma característica, com duas características, e, com isso, ele criou as primeiras leis da genética, que são fundamentais para a gente entender o resto. O que vem depois na genética, após esse entendimento das leis de Mendel, aí a coisa assim vai crescendo, 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 e vai virando um mundo, e que aí é bem mais complexo. Então, como ponto de partida, o que nós temos para poder entender o contexto? O Sérgio pontuou aí a questão da poliploidia, né, que normalmente os organismos são diploides, né, a maioria, ou seja, ele tem uma parte que vem do pai, uma parte que vem da mãe. Então, cada indivíduo é um somatório de duas partes. Então, é um indivíduo diploide. Para ele ser diploide, significa que
veio uma das partes do pai e uma das partes da mãe, porque o pai e a mãe também são diploides. Então, se cada um fornece só a metade, o indivíduo novo que vai ser formado vai ser diploide igual aos pais. Isso está claro? A gente coloca isso em termos de genética, coloca assim N, né? Os indivíduos, no geral, são 2N. O pai dá um N, a mãe dá um N, ambos, pai e mãe, são 2N também. Quando junta esses dois, dá um indivíduo 2N. Só para poder fazer um link aí, Mauro, porque senão fica parecendo assim, pode ser que para outras pessoas que estejam assistindo aqui, fica assim, mas como que veio só um N da mãe e só um N do pai, se eles também são diploides? É por isso que a gente aprendeu lá no ensino fundamental que as células de alguns tecidos têm divisão mitótica e outras têm divisão meiótica. E justamente as gônadas fazem divisão por meiose. Então, o pai e a mãe, a hora que vão produzir gametas, os gametas são produzidos dividindo ao meio, que é para a hora que juntar metade do pai com metade da mãe lá no filho, voltou a ser 2N de novo. Exatamente isso. Então, ocorre uma redução à metade do conteúdo genético do pai e da mãe na formação de gametas. Por isso, permite que depois forme um indivíduo comum igual aos pais, 2N. Só que esse processo de formação de um N do pai, um N da mãe, que são os gametas, tem uma série de... Como é que eu vou dizer? Tem uma série de eventos, né? Observa, por exemplo, para poder já entrar num contexto genético. Mas você pega dois indivíduos, por exemplo, né, de olhos castanhos e tem filhos de olhos azuis. Ok? Então, esse contexto aí, os pais, os progenitores têm olhos castanhos porque eles têm gene que determina olho castanho. Mas eles podem ter nos seus pais, um deles que tenha olhos claros, seja verde, seja azul. E ele tem no seu patrimônio genético tanto a informação para olho escuro quanto para olho claro. Tanto é que pais de olhos castanhos podem ter filhos de olhos claros. O que vai acontecer é que nos gametas, para alguns vai sair olho claro, para outros vai sair olho escuro. Por quê? Porque dividiu, não saem os dois. Então, quando esses elementos se juntam nos descendentes, nos filhos, se forem para olho claro, vai sair olho claro. Se for para olho escuro, vai sair olho escuro. Aí a gente entra no primeiro ponto que foi caracterizado por Mendel, a questão da dominância. Uma característica que se sobrepõe à outra quando as duas estão juntas. É a característica dominante. Então, olho escuro é dominante sobre olho claro. Então, o olho claro nós chamamos de recessivo, né? E o olho escuro, dominante. Esse é o primeiro passo para poder entender porque pessoas, às vezes, com determinadas características, têm descendentes que fogem àquelas características dos pais. E isso nós temos que pensar num outro aspecto. Além dessa divisão, dessa separação nos gametas, existe ainda mais um elemento para ajudar a ficar mais interessante, que é a aleatoriedade. Um dos progenitores que tenha olhos escuros, mas seja portador de olhos claros, ele poderá dar nos seus gametas, né, seja lá no espermatozoide, nos seus ovos, a metade para um, a metade para outro. É o que nós diríamos o normal. É a distribuição normal, a curva de Gauss, né? Com maior frequência vai acontecer meio a meio, mas pode ter uma variação mais para escuro, uma variação mais para claro, porque em diversos cruzamentos, não tudo se repete igualzinho, tudo sob medida milimétrica, tem aleatoriedade. Então, você pode ter eventos numa direção, eventos em outra. A questão é, quando você soma dezenas de eventos, na média, vai aparecer meio a meio essa situação.
Se eu tenho uma característica, por exemplo, vamos colocar, né? Meu pai tem olho azul, minha mãe olhos castanhos. Aí, suponhamos que o filho, por exemplo, eu nasço de olho castanho. Aquele né, gene, né, do olho azul, ele vai carregar até qual geração? Para ela limpar totalmente, para não ter mais nenhuma possibilidade de nascer alguém com olho azul. Desde que os reprodutores depois sejam tudo de olho castanho, né? Óbvio. Porque se tiver olho azul, aí volta a discutir de novo. Né? Tá. Mas eu vou trazer para os químbios, já dando o primeiro exemplo da genética de químbio, que é a situação semelhante a essa. Né? O Demequim e não Demequim. Ok? O que é que nós temos? Eu já comentei antes, inclusive, que para os padrões atuais, linhas que são interessantes de você manter e fazer cruzamento é Ryukin com Demequim, porque o padrão moderno corporal, tanto do Ryukin quanto do Demequim, é aquele peixe com rampa. Está claro? Bom, então, essa característica de Demequim é uma característica que é determinada por um par de genes. Ou seja, então são dois genes. Ou ele tem olho protuso, ou ele não tem olho protuso. Né? O olho protuso, no Demequim, é um par de gene recessivo. O olho normal é dominante. Por que eu estou falando de cruzar Ryukin com Demequim? Primeiro ponto, a morfologia corporal. O olho é o segundo ponto, que como é apenas um par de genes, fica mais fácil da gente fazer esse controle. Então, toda vez que você cruzar um Ryukin com um Demequim, desde que o Ryukin seja puro para a característica de olho normal, que ele não tenha nenhum antepassado que porte o olho Demequim, 100% dos filhotes vão sair de olho normal. Acabou. Primeira geração. Um Ryukin com um Demequim, ambos, né, puros, que a gente chama em genética de homozigotos. Né? Eles têm os dois genes iguais em cada animal. O Demequim, obrigatoriamente, tem que ter os dois recessivos, né? Embora o Ryukin não. Mas, se ele for puro, tem os dois alelos, né? Os dois genes dominantes. Quando você cruza um Ryukin com um Demequim, 100% dos filhotes vão sair o quê? Olho normal. Vão sair tudo Ryukin. Né? Se ambos têm a morfologia corporal bem característica da raça, 100% da progênie deverá sair. Por que eu estou falando deverá? Porque tem que ver se esse grau de pureza da morfologia corporal dos dois também está pura. Porque aí já é uma outra característica de encurtamento do corpo, redução do número de vértebras, aí entra outros aspectos genéticos. Nós estamos trabalhando com uma única característica de início para a gente poder entender o processo. Porque se eu tiver um Ryukin ou um Demequim mais longo, menos alto, eu vou ter uma variabilidade enorme nesse processo. Porque está entrando vários outros genes envolvidos. Bom, então, em F1 significa a primeira geração, o resultado do cruzamento de um Ryukin com um Demequim, nós vamos ter todos Ryukin, né, peixinhos com olhos normais. Supondo que tudo demais está tudo certinho, tá? Bom, se eu pegar depois dessa filhotada, cruzar irmão com irmã, e não irmão com irmão, de sacanagem com Mário, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Porque irmão com irmão não vai reproduzir, né? Não vai gerar descendente. Se você cruza irmão com irmã nesse processo, o que nós vamos ter? Como a característica de olho protuso ela é recessiva, ele é um elemento que está frequente em cada um dos progenitores, né? Então, o irmão ele tem o olho normal e porta o olho Demequim, a irmã tem olho normal e porta o olho Demequim.
Como o Demequim é recessivo, ele precisa encontrar o Demequim de um com o Demequim de outro para sair Demequim. Nas combinações que nós temos, né, dos espermatozoides e dos óvulos, nós vamos ter óvulos e espermatozoide portando olho normal e portando olho protúsico. Se combina um olho normal com outro olho normal, vai sair normal Ryukin, belezinha. Se cruza o olho normal com o olho Demequim, o olho normal predomina, é dominante. Vai sair o quê? Ryukin, porém portador de Demequim. Se cruza, se sai o Demequim de um com Demequim de outro, né? Aí sim você vai ter filhotinhos Demequim. Na proporção de 25% Demequim, 25% Ryukin puro e 50% de Ryukin, portador de Demequim, que não vai projetar o olho, porque tem o gene dominante que não deixa o olho ficar protuso. Então, nós estamos participando de um cruzamento que envolve um par de genes, então são 2 genes, onde um é dominante e o outro é recessivo. Então, a projeção é sempre 3 para 1, 3 normais para 1 de olho protuso, sendo que esses 3 normais, um 25% é puro e 50% são portadores. Agora eu vou fazer um paralelo só para poder a gente entender um pouquinho dessa complexidade do pingo. Em cruzamentos feitos de Demequim com peixe ancestral, não dá esse tipo de coisa. Por quê? O patrimônio genético de peixe ancestral, que é do mesmo grupo, né? Existem outros fatores que influenciam isso, aí essa genéticazinha simples dessa forma não funciona. Só para vocês entenderem, porque nós vamos chegar depois naquele quadro que o Mário já mostrou, chamou a atenção, que o bicho é diploide, ele tem 2 subgrupamentos, que um é mais ativo do que o outro, perceberam? Então, depende muito dessas combinações naquilo que a gente quer fixar. Mas isso vai ser um assunto lá para frente. Eu só estou pensando essa situação para poder ajudar a gente entender que, de vez em quando, mas não saiu nada daquilo que eu estava esperando. Depende do que esse bicho tem em termos de carga genética. Tá, por essa lógica, assim, vamos lá, eu fiz aqui, por exemplo, também, né, esse ano. Cruzei Ryukin com Demequim para buscar o tal do Ryukin cálico, né? Saíram uns peixinhos bem bonitos e tal. Só que aí entra outra questão genética, que é a questão da cor, assim, né? Quantos desses vão ser cálicos, quantos desses vão despigmentar, enfim, aí o nível de aproveitamento cai lá para baixo, porque tem um processo todo de dominância, digamos assim, né? na cor na despigmentação, que é do Ryukin, né? Assim, normal. Então, assim, usei Ryukin com Demequim cálico, saem uns bichinhos, assim, aparentemente, né? Ryukin bonitos e tal, mas agora entra no outro nível que é a questão da cor, né? Não, beleza. Vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com alguns exemplos primeiro de um par de genes, depois nós vamos para 2 pares de genes, para a mesma característica, depois para 3, para 4, para uma única característica. Quando você envolve mais de uma característica e cujas características pode ter um par, 2 pares, 3 pares, olha, o contexto fica bem mais complexo. Mas nós vamos discutir a questão de coloração, né? Um pouquinho mais adiante. E o interessante disso tudo, que se hoje nós temos tudo isso de King, é porque teve uma mutação que é o danado do gene de despigmentação. Se não tivesse acontecido, muito provavelmente nós não teríamos nada disso de King. Então, essa mutação é extremamente relevante, mas para determinados contextos, para outros é uma porcaria, atrapalha a gente. Atrapalha o nosso processo seletivo dependendo daquilo que a gente esteja querendo alcançar. Na sua experiência de cruzamento Demequim com Demequim, portanto, 2 homozigotos recessivos, né? Cruzamento entre eles. Você deve ter feito isso já
dezenas, talvez até centenas de vezes. Uhum. Só para ter uma ideia, não sei se o termo aí seria aleatoriedade ou mutação, nesse caso, não sei, mas alguma vez desse cruzamento saiu peixes sem olhos protusos? Sim. Isso envolve outros aspectos da Sim. genética. Observa que nós estamos começando os primeiros passos da forma mais simples possível. Sim. Embora o peixe geneticamente, em função de seus progenitores, seja portador de olho protúsio, existem outros genes que podem interferir na expressão do olho protúsio e ele não estufar os olhos. Embora geneticamente ele tenha carga, né? Teoricamente, ele deveria ter olho protúsio, mas se tem alguma outra interferência nesse contexto, pode não haver a protusão dos olhos e ele não ficar demequente. Logicamente, deve ser uma proporção menor, né? Interação gênica é mais um passo lá na frente. Deve ser uma proporção bem menor, né? Menor. São alguns que acontecem isso. Com alguns. A frequência é baixa. Como é que eu sei que uma determinada característica, no caso dos quíngos, ela é dominante e quais são recessivas? Muito simples. Faz o cruzamento e vê se ela aparece na geração seguinte ou não. Sacanagem, tá? Na realidade, eu estou de molecagem pelo seguinte motivo, né? Tem características que a gente sabe que é dominante ou é recessivo. Já tem vários que estão mapeados. É isso que eu pesquiso. No ponto que eu me encontro hoje, eu andei pesquisando os artigos, estudando, buscando se tinha alguma coisa publicada. Para quê? Para eu evitar cometer muito mais erro. Erro eu vou cometer? Vou, não tenho a menor dúvida, né? Mas eu quero reduzir, né, o meu número de erros e conseguir mais acertos. Então, para isso, eu tenho que me fundamentar na literatura. A questão é que a gente não pode colocar que toda característica ou ela é dominante ou ela é recessiva. Nós temos outros aspectos nessa genética. Tem característica que é codominante, tem característica que não é nem dominante nem recessiva, é herança poligênica. Então, vai depender da quantidade de genes para um lado ou para outro, para que aquilo seja caracterizado. Então, nós estamos lá nos primeiros passos com Mendel. Então, Mendel apresentou para a gente duas situações, a questão da dominância, da recessividade, né? O dominante e o recessivo, e que essas características são independentes. Quando você tem duas características ao mesmo tempo, quando ele fez o cruzamento de ervilha verde e amarela e ervilha rugosa e lisa, ele estava trabalhando com duas características simultâneas. E ele constatou que uma característica não estava ligada à outra. Tanto é que depois do desdobramento ele teve ervilha verde lisa e rugosa e ervilha amarela lisa e rugosa. Então, isso é a característica dos genes independentes. E nessa distribuição, eles são transmitidos independentemente. Beleza. Essas são as duas situações que Mendel colocou como ponto de partida. Acontece que tem outras características que são vinculadas. Lisa e rugosa, verde e amarela. Olha o resultado. A primeira geração, né, apresenta indivíduo amarelo, predominante, e liso. Na segunda geração vai sair amarelo rugoso e amarelo liso. E vai sair verde rugoso e verde liso. E nós estamos envolvendo duas características aí: cor e ser liso ou ser rugoso. E numa proporcionalidade, nós vamos depois mostrar essa quantificação para ajudar a clarear para o pessoal. Entendendo essa questão de alguma... Eu gostei muito da pergunta do Sérgio. Como que eu vou testar se isso ou aquilo, o que é dominante? Como que eu vou saber se isso ou aquilo é dominante? Gostei da sua resposta, vou cruzar. E é exatamente para isso aí. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante desse nosso bate-papo de hoje. Porque a gente não tem que ficar descobrindo as coisas assim.
A gente tem que ficar escarafunchando material de pesquisa, porque alguém já pesquisou isso. Todos esses mapeamentos que alguém já fez, a gente já pega a coisa pronta. Por isso é que foi legal aquele comentário lá que o Hermínio fez no início, porque um trabalho de pesquisa ele vai descrever a metodologia, equipamento que foi utilizado e tal, dosagem, tarará. Só que a gente não precisa de saber de nada disso, a gente precisa saber qual foi a conclusão e se conseguiram comprovar a hipótese ou não. É isso que a gente precisa saber no frigir dos ovos. Então, e é isso que a gente está fazendo aqui. O trabalho que vai estar listado, nós vamos colocar ele aqui embaixo nesse vídeo, tem uma versão em inglês e tem uma versão em português, versão brasileira, Minoru-san. E com isso aí, a pessoa que for dar uma olhada no trabalho, não precisa preocupar, mas eu não estou entendendo isso aqui, do Locke, de onde que está esse gene e tal. Não precisa preocupar com isso. Isso é o tecniquez que foi usado lá na comprovação da hipótese. Para a gente interessa, por isso que o Hermínio falou, eu vou lá na conclusão, eu vou lá no comentário, eu vou no início, como que foi construída a hipótese, o que eles estão pesquisando, e vou lá na conclusão. E depois a gente vai olhar em que isso aí serve para a gente na prática. Porque... o que a gente aplica, né? O que a gente aproveita para aplicar. Exatamente. Então, assim, porque senão a gente fecha o raciocínio pensando assim, isso não é para mim porque isso é complicado, mas a gente precisa saber de coisas muito mais simples. Foi legal, por exemplo, acho que foi semana passada ou retrasada, aquela questão que a gente discutiu lá sobre o fantasminha lá, o cálico. Porque muita gente estava achando que o peixe que não tem pigmentação, ele tem o gene da despigmentação, e são coisas distintas, né? Ele pode ser não pigmentado e não ter o gene de despigmentação. Então, assim, é isso que a gente precisa saber dessa história toda, são esses macetes básicos para a gente não ficar tentando o impossível ou então pegando rota errada, né? Exato. Deixa eu aproveitar, eu sei que a gente vai falar sobre coloração depois. Coloração também tem recessiva e dominante? No caso dos Kings? Sim. Porque, assim, eu escuto que nem o senhor deu o exemplo, do chocolate com o black. O black, pelo menos o que eu escuto, assim, de quem cria, dos criadores, é extremamente difícil de tu manter uma linhagem black. Então, acredito, por causa disso, ela é recessiva? Ou não? Não tem nada a ver? Tem nada a ver. É só um chute. Não. O que acontece Mas essa pergunta foi ótima, viu, doutor? O que acontece muitas vezes é o seguinte, né? Até pouco tempo atrás, não existia linhagens black a não ser Demequim. Segundo alguns autores, parecia haver uma correlação do olho protuso com o tamanho da retina na síntese, no controle de síntese de melanina, que influenciava a expressão no corpo. Observa que isso é correlação, interação gênica, que é outro aspecto. E isso só tinha black se fosse Demequim. Nas outras raças não tinha. Acontece que, com seleção genética, né, de expressão de gene de pigmentação de melanina, foi se acentuando peixe mais escuro, mais escuro, mais escuro, a partir de peixe de cor selvagem. Então, o peixe selvagem, ele tem melanina. Ele, por ter essa melanina, ela cobre as outras cores, você não sabe as outras cores que o peixe carrega. Por quê? Porque a melanina está cobrindo, está embaçando, né, as outras cores. Se você vai selecionando peixes com maior teor de melanina, em algumas gerações você chega no black, que não tem que ser obrigatoriamente em função da retina maior, na expressão de maior intensidade de melanina. E isso é uma coisa, não tem nada a ver de ser dominante ou não dominante. Isso aí está mais relacionado a uma herança quantitativa. Vários fala isso agora. Nesse processo de expressão. Eu mandei vários selvagens para a loja. O selvagem, normalmente, né, o que acontece? Se você tem um peixe selvagem
de excelente conformação corporal, a gente usa esse peixe para reprodução, mas ele vai dar um número X de descendentes, dependendo de quem cruzar, de cor selvagem. E a cor selvagem não é o mais interessante para o que a gente quer. Ela é interessante para determinados cruzamentos que você não deve usar peixe que tenha gene de despigmentação. Aí o selvagem é interessantíssimo. Manter alguns exemplares desse, dependendo, óbvio, do cruzamento que você quer fazer. Ok? Por exemplo, o Ederson tinha colocado lá no início do cruzamento que ele fez do Ryukin com Benequim cálico, porque ele queria cálico. Se ele tivesse feito o cruzamento de um Ryukin selvagem, teria feito muito mais vantagem. Porque não vai passar agora gerações tentando eliminar a gene de despigmentação, que é trabalhoso, porque são 2 pares de genes, então são 4. Basta ter um que vai despigmentar, vai levar mais tempo, vai, às vezes 3, 4 anos. Aí você tem que ficar esperando para ver se o bicho vai despigmentar ou não. E isso é triste, pô, né? Às vezes você faz alguns cruzamentos, você está afobado porque você quer ver o resultado, daí a pouco o bicho começa a despigmentar, você fala, pô, tenho danado gene de despigmentação, e eu não queria que despigmentasse. É esse tipo de situação. Ô Mauro, aproveitando esse comentário, esse último comentário aí, dá para ligar lá naquela pergunta do Sérgio, que quando ele perguntou quanto tempo leva para poder limpar um gene. Quanto tempo vai levar? Vai depender. Esse é um gene dominante ou esse gene é gene recessivo? É um gene único para determinada característica ou tem outros pares de genes envolvidos? E é aí que a matriz de possibilidades vai crescendo, e por isso é que o Mauro estava usando um exemplo ali que vai aparecer um chocolate em 256, 258, algum número que ele falou próximo disso aí. Então, essa que é a questão. A gente não tem isso aí, isso a gente não precisa preocupar muito, quantas gerações vai levar, porque isso aí o tempo vai te mostrar. Agora, a gente precisa aprender quais são os métodos de identificar os genes desejáveis e os genes indesejáveis, e na literatura saber quem é dominante, quem é recessivo, se é um par, 2 pares, 3 pares e tudo mais, isso tudo está na literatura. E aí a gente começa a construir uma estratégia de cruzamentos para poder atingir determinado objetivo. E é só isso aí que a gente precisa aprender. Então, a gente vai na literatura para poder pegar o caminho das pedras para evitar perder muito tempo ou não atingir o objetivo. Então, quanto tempo vai levar para poder limpar determinada característica vai depender dessas variáveis, mas, assim, dificilmente, tirando uma característica igual o gene de despigmentação, dificilmente você vai ficar procurando uma característica indesejável que está te acompanhando, principalmente se ela for recessiva, porque aí ela vai aparecer num número insignificante de vezes e o próprio processo seletivo ela vai acabar com ela dentro de alguns cruzamentos. É mais fácil você eliminar um gene dominante do que um gene recessivo, porque ele está te mostrando que ele está ali, mesmo que leve um tempo para a expressão. Por exemplo, se a gente quer eliminar o gene de despigmentação, o que vai acontecer? Vou pegar o caso do Ederson lá para ilustrar. Cruzou um peixe que tem gene de despigmentação com um que não tem, supostamente. Né? Se ambos forem puros para essas características, significa que na geração seguinte, né, no F1, metade do pai e metade da mãe. Ou seja, os filhotes têm a metade dos genes de despigmentação e os outros de não despigmentação. Quando você cruza irmão com irmã, o que você vai ter? Você vai ter descendentes que podem ter os 4 de despigmentação, 3 de despigmentação, 2 de despigmentação, 1 de despigmentação, né? E uns que não têm nenhum gene de despigmentação. Bom, se eu quero eliminar o gene de despigmentação, é esperar 3, 4 anos para ver se não despigmenta. Depois de 4 anos não despigmentou, já tenho certeza que não tem gene de despigmentação, vou trabalhar com esse. Só que tem que esperar 3 para 4 anos. Percebeu, Sérgio?
o tempo e a dificuldade, né? Porque se ele tiver apenas um gene de despigmentação, pode levar 3, 4 anos para ele poder demonstrar que ele está ali despigmentado. Tudo vai depender da quantidade de genes e da forma de ação dele. E essa questão de despigmentação não é considerado recessivo dominante? Nada disso também não, né? O gene de despigmentação é dominante. É dominante. Ah. Dominante. Por isso que ele demora para atuar se ele está sozinho e atua muito rápido se ele tiver os 4. Se ele tiver os 4 genes, com 2, 3 meses, dependendo das condições de temperatura, alimentação, a fisiologia do peixe, né, ele já começa a despigmentar, porque tem 4 agindo ao mesmo tempo. É uma ação somatória. Se ele tem um só, leva um tempão para ele conseguir surtir efeito. Agora, a pergunta do Sérgio, vou passar a palavra para você e agora termine. A pergunta do Sérgio teve uma coisa super interessante, porque você tinha acabado de comentar assim, se o gene for dominante, é fácil de identificar, é fácil de livrar dele, porque ele é visível. É aí que está a porcaria do gene da despigmentação, porque ele pode levar 3, 4, 5 anos para aparecer. Então, assim, é fácil quando ele aparece. O problema é que ele não aparece, ele fica oculto. E é por isso que o Mauro tem chamado a atenção em vários momentos. Toda vez que ele vê um cruzamento, e houveram vários aí no grupo aí sendo mostrados ao longo do tempo, cruzando peixe cálico com peixe despigmentado, com gene de despigmentação. Quer dizer, você está pegando um peixe que potencialmente pode ser que não tenha o gene de despigmentação e está metendo ele lá dentro. E ele é dominante. Só que ele não vai aparecer de cara. Mas, Mauro, só para te colocar que aqueles Ryukins cálicos, lembra que a gente adquiriu? Uhum. O cruzamento deles aqui em casa, né? Lembra que eu criei eles no SAMP, fiz até vou fazer uma imagem melhor, vou fazer um vídeo melhor, só que está dando muito reflexo, ver se eu faço à noite. Ontem eu coloquei alguma coisa. Nasceu selvagem, por enquanto, né? Estão novos ainda, mas estão selvagens, estão mais ou menos com 4 meses, 4 para 5. Tem uma parcela de selvagens, tudo bem que não foram muitos filhotes, né? Não foram muitos. Nasceu uma parcela cálico e uma parcela pequena com cor que já despigmentou, ficou vermelho e branco, sabe? Achei assim, quer dizer, ficou bem diverso, mas seria o esperado isso? Ou você acha que tudo bem, tem a diversidade, tal, etc., né? Eu compreendo perfeitamente, mas assim, cruzamento cálico com cálico. O que se espera? Vou por parte, porque a questão cálico é uma questão que a característica não tem dominância e não tem recessividade. Né? É uma herança intermediária. É peixe de escama metálica com peixe de escama transparente, net, independente de cor. Né? Nós estamos falando independente de cor aí nesse momento, para a característica cálico. Ele teve escamas metálicas e escamas transparentes. Quando você coloca a cor no meio, né? E eu já te antecipo que aqueles peixes que nós pegamos, já tem peixe aqui despigmentando agora, ou seja, tem gene de despigmentação na linhagem, e quando você acabou de me dizer que tem peixe vermelho e branco, você está só me confirmando o que eu já tinha detectado aqui. Sim. Quando você cruza 2 cálicos puros, sem genes de despigmentação, o que você vai ter? Como é herança intermediária, você vai ter 25% selvagem ou preto, né? 50% cálico e 25% net. Esse net é a escama transparente, que pode ser, inclusive, fantasminha, aparentemente sem cor. Sim. Que poderão expressar cor mais tarde, mas que não tem gene de despigmentação. Aquilo que o Mário falou há pouco em relação do cruzamento anterior. Então, se você tem 2 cálicos e sejam puros, né, não tenha gene de despigmentação, você tem, típico, 25% transparente, 25% metálico e 50% cálico. A coloração
vai depender de uma outra série coisa. de fatores aí envolvidos. Não, estou vindo aqui, assim, estou lembrando que é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Não tem... E cada vez mais me convence, assim, não tem caminho fácil, né? Não tem atalho no negócio, né? Assim, porque O é isso, atalho, Ederson, é você ter as informações para não cometer os erros que a gente acaba cometendo. então, isso. Porque, assim, o que a gente está, né, tirando o professor Mauro, a maioria de nós, tem peixes que pegou há pouco tempo atrás que a gente nem conhece a genética, né? Não conhece o histórico, assim. Exatamente isso. Eu estou numa estratégia aí com o Mário e tal, de a gente tentar fixar a característica do cálico com fundo azul, assim. Uhum. E aí tu pega, por exemplo, assim, peixe que tem bastante azul, né? Com filha dele, que tem bastante azul também, e acasalei agora, tirando a produção. Aí até estava conversando com o Márcio semana. Não saiu, acho que vai sair um ou dois só, que tem um pouquinho mais de azul. O resto tudo é um cálico com predominância de vermelho. E aí, bom, por que eu acho que tem essa predominância? Porque aquela fêmea lá que eu peguei com a Simone, com o Regis e tal, ela tinha meio marrom, assim, meio chocolate, mas ela estava na barriga já avermelhando. Então, tem um gene de despigmentação ali. E aí tem a outra coisa também que a gente tem que dar sorte, por exemplo, que esse peixe aí, entre 200 e poucos que vai ficar chocolate, ele tem que ser aquele que a gente não tirou fora antes na seleção morfológica, né? Porque a gente está lidando aqui com um processo que é... Então, assim, eu mesmo que começo a tirar, né? Preciso tirar ali quando são novinhos e tal, já em função de rabo, não sei o que, eu tenho que dar sorte que naquele acasalamento que tinha lá 1000 peixes, desses 1000 peixes, 4 vão ser chocolate, e um daqueles 4, pelo menos, não seja o que ficou com o rabo torto, porque senão ele já está fora da seleção. Então, é um processo difícil assim mesmo, né? É lento, é Eu acho que é demorado. importante assim, a gente ter... que a gente está lidando aqui, né? Por mais que a gente tenha conhecimento tal, tem um outro processo que é esse processo morfológico tal, que ele tem que digamos, né, convergir tudo ali, as forças do universo, e vir para que naquele peixe que tem as boas condições morfológicas, ele seja um dos peixes que herdou as características, né, genéticas que a gente quer. E aí é que o bicho fica complicado, assim, né, da gente pensar. E aí torna mais importante ainda a gente fazer esse registro, assim, manter, né, de tentar observar, fazer isso que o Mário tem feito lá, né, bastante, tal, nos mostrar bastante essa coisa do registro, né, assim, de bom, aí eu cruzei esse com esse, tá ali naquele tanque, né, para a gente não perder esse histórico genético aí dos peixes que a gente tem. E a outra questão é que a gente acaba, né, como é que eu vou dizer, tendo que usar aquilo que tem, né? Então, assim, por exemplo, ranchu mesmo, né? Eu cruzei aqui ranchu agora mesmo, né? Estou tentando tirar ali do cálico com um que é vermelho, mas é o que tem, né? Que o sistema oferece. E aí vamos ver como é que... E pensar que, sabendo, né? E aí eu acho que é isso, a gente tem que admitir, isso aqui vai dar... eu vou ter problema, e esses problemas ali na frente vou passar, sei lá, 5, 6, 10 anos depois tirando. Então, a proposta tem que ser sempre a longo prazo. Isso. Assim, acho que isso não dá para a gente pensar assim, comercialmente eu posso fazer um acasalamento de Rio-Quim com Demequim e vou vender Rio-Quim cálico. A pessoa botar no aquário, beleza. Agora, se eu quiser a longo prazo ter uma linhagem de Rio-Quim cálico, que não tem no Brasil, tudo que tem hoje é cruzamento com Demequim, eu tenho que saber que eu vou ter esse caminho aí para percorrer, né? Rio-Quim cálico tem sim. Resta ver se tem Rio-Quim cálico sem gene de despigmentação. Ok? Isso é outra história. Tem. Eu tenho 2 linhas, inclusive, né? Uma eu comprei do Sakai, né? Que até agora esses não despigmentaram, e tem uma outra que era que o Hermínio havia comentado lá, que nós compramos juntos, mas já tem um despigmentando.
Mas Paciência. eu digo assim, desse formato, né, com corpo parecido de Ryukin, que Sim, sim. É com corpo tem, de sim. Ryukin. Então, para mim é muito bom. Eu É, acho que a muito do que se questão, tem aí é cruzamento com, não o seu caso, né, mas assim, muito do que apareceu no mercado é cruzamento com desses Demequim cálico que chegaram sim, também. o que a gente tem que fazer é ir fazendo, não tem saída. Toda vez que você adquire um peixe, se ele não tem um mapeamento, um acompanhamento genético, né, de família, é uma loteria, cara. Não tem saída, não tem saída. Né? Então, essa é uma das dificuldades que nós vivemos nesse momento de hoje. Acredito que daqui a uns 4, 5 anos, nós estaremos num outro patamar, se cada um de nós conseguir trabalhar bem nessa direção de apurar as linhagens. Eu queria voltar, era lá ali na fala do Ederson, porque quando ele estava citando ali aquela proporção de onde que vai sair um chocolate em 1000, vão ter 4 e tudo mais, mas a questão, Ederson, é porque essa conta aí é uma conta considerando um cruzamento aleatoriamente. Agora, se eu estou querendo sair com peixe chocolate, eu vou cruzar um macho chocolate com uma fêmea chocolate, e aí eu vou ter uma proporção muito maior. Isso aí o Mauro está citando, é quando é um cruzamento e que no meio disso aí, o que vai sair de diversidade, em termos de diversidade. Mas vamos só aproveitar aqui, porque o Douglas colocou já um tempinho aqui atrás, aqui, ó. Será que vale a pena ficar com um peixe que não tenha morfologia boa, mas que fique com a coloração que queremos? Vai depender do objetivo do projeto. É isso aí que o Mauro acabou de falar aí, ó. Antigamente só tinha o black lá no Demequim. Foram lá, colocaram o Demequim, cruzaram com outros peixes, pegaram o outro. O objetivo é pegar a cor. É por isso que a gente tem que entender um pouco e aumentar o nosso repertório em termos de conceitos, para a gente saber assim, qual característica que eu estou querendo buscar, onde é que tem, ela é dominante ou ela é recessiva, e qual a estratégia em termos de cruzamento que eu vou percorrer para chegar nesse objetivo ali na frente. Esses dias agora, quer dizer, foi na última exposição, o Mauro me deu um trabalho dele de Ryukin, ele me deu um macho albino. Eu já tinha feito aquele cruzamento do gordinho gente boa, que é um Ryukin importado, com fêmea albina. Então, quer dizer, eu já tenho filhotes portadores de albinismo. A hora que eu vi o peixe, eu falei assim, Mauro, você não quer me dar ele de presente, não? E ele gentilmente me presenteou com o peixe. Mas, ou seja, já é um cruzamento, eu poupo um tempo enorme. Ao invés de eu cruzar irmão com irmão, e além da questão da consanguinidade, era essa a outra pergunta do Sérgio. Além da questão da consanguinidade, eu levaria mais tempo pegando um cruzamento do Mauro, já que é no rumo do Ryukin, e já é albino, cruzando com um portador de albinismo, metade dos filhotes vai sair albino, em termos de proporção esperada, metade vai sair não albino, mas portadores de albinismo. Então, aí a gente começa a ter uma facilidade de planejar esses cruzamentos. Seguinte, eu queria tecer um comentário, né? Acho que o Sérgio perguntou lá como saber se o meu reprodutor é dominante, né? Se é dominante, acho que ele esqueceu de completar assim, dominante homozigoto, né? Então, se eu quero saber se o meu reprodutor é dominante homozigoto, eu pego ele e vou cruzar com um recessivo. Aí eu cruzando com recessivo, se na geração dele sair algum que é recessivo, certo? Se sair já com a característica recessiva, tá? E esse daí é heterozigoto. Ele é azinho, tá? Ele tem o gene dominante e o gene recessivo. Agora, se na geração dele, né, cruzado com homozigoto recessivo, nascer somente dominante, né, somente com característica dominante, aí significa que ele é
homozigoto, né? Ele é homozigoto dominante. Tá? Então, isso para a característica dominante, tá? Que tem a dominância completa. Mais para frente, o professor vai falar outras características lá sobre dominância, codominância, essas coisas. Mas para a dominância completa é isso aí. Se eu quero saber se o meu indivíduo, né, como é que fala? O homozigoto dominante, eu tenho que fazer o cruzamento com alguém que com alguém que é com alguém que é recessivo, tem característica recessiva. Se sair recessivo na geração desses dois, aí ele é heterozigoto, ele não é puro. Né? O dominante ele aparece em homozigose, né? Homozigose e heterozigose. O recessivo ele sempre vai aparecer em homozigose. Ele obrigatoriamente ele vai ter que ser Azinho minúsculo, Azinho minúsculo, tá? Por isso que é difícil você ficar separando, né? É trabalhoso, mas é compensador, vamos dizer assim. Foi legal esse complemento seu, Minoro, porque a gente tinha falado da questão se determinada característica era dominante ou não. E foi legal porque você complementou agora com a questão do indivíduo, né? Se o indivíduo é dominante ou não para determinada característica, que isso aí você complementou a questão. Agora, só voltando lá no que o Sérgio havia comentado da questão da consanguinidade, a questão da consanguinidade, especialmente nos quinhos, você quer falar aí, Mauro? Pode falar, depois eu continuo, se for necessário. Ah, tá. Então, o que eu ia comentar com o Sérgio é o seguinte, com o Sérgio e com todos os demais que estão aqui com a gente e que vão assistir isso futuramente, né? Bom, primeiro é que toda seleção racial, todo melhoramento genético é construído com concentração de genes dentro de um certo grau de parentesco. Então, é determinada raça, é determinada característica, é determinada coisa que eu estou fazendo, eu vou cruzar alguém com algum grau de proximidade parental na busca de fixação dessa característica. A questão do melhoramento, o grande dilema, é porque quando eu estou selecionando algumas características, pode ser cor, pode ser olho, pode ser presença ou não de dorsal, todas as linhas elas têm alguns genes ou alguns conflitos genéticos que atrapalham a transcrição do que está na escrita do livro genético para o fenótipo. E à medida que eu vou fazendo uma seleção para determinadas características, eu estou concentrando também outras coisas que eu não estou vendo ou que eu não esperava selecionar. Porque eu estou concentrando determinada coisa, só que estão sendo concentradas outras coisas também. Questões de cauda, problema de coluna, problema de linha de dorso. Essas coisas todas elas vão sendo concentradas na hora que eu estou fazendo as minhas outras seleções lá, coisas negativas vão sendo concentradas também. Além de quando o grau de parentesco começa a ficar muito próximo, algumas dessas características podem influenciar, inclusive, em questões ligadas à parte imunológica, e isso impacta até no desenvolvimento dos peixes. Então, eu vou cruzar com determinado grau de parentesco, sim, porque isso é que me aproxima dos objetivos que eu estou buscando, mas e principalmente nos químios, onde tem essa questão de poliploidia e tudo mais, eu cruzar indivíduos com parentesco muito distante, as características, dificilmente elas vão manifestar do jeito que eu gostaria, porque elas não vão encontrar, e isso nesse trabalho aí fala muito, que é justamente a questão do LOCI lá, que é o LOCCI, é o lugar do gene. Então, eu cruzar um peixe, um animal que tem determinada característica, com o outro que tem essa mesma característica, mas está em posição diferente,
isso não encontra para manifestar o gene que eu estou, a característica que eu estou buscando. Então, vai precisar ter um determinado grau de parentesco, sempre, mas eu vou tentar distanciar, abrindo cruzamentos nas linhas. Então, se eu fiz um cruzamento aqui e deu alguma coisa interessante dentro dos objetivos, pode ser que eu cruze irmão com irmão, pode ser que eu cruze pai com filha ou mãe com filho, pode ser que eu pulo uma geração para frente e cruzo tio com sobrinho, tia com sobrinho ou tio com sobrinha. Quanto mais eu for conseguindo distanciar o grau de parentesco, mas mantendo a espinha dorsal dentro da linha que eu venho trabalhando, isso favorece a vitalidade e o desenvolvimento da prole. É isso aí que é o que eu uso nos GUPs, e vamos ver aí o que o Mauro tem para poder complementar nesse sentido. Isso que você falou, Mário, que é muito interessante, já fazendo gancho para o professor, mas isso que você falou é experiência ou tem algum problema, ou tem alguma coisa científica de você cruzar parentes, irmãos, tias? Essa é a questão. Você pode provocar alguma coisa no peixe, sei lá, igual, por exemplo, primo com primo no ser humano lá, pode sair algum problema. Não só no peixe, mas em diversas espécies animais. Isso aí já está sacramentado na literatura. Então, você tem desde problemas de subdesenvolvimento, você tem problemas de entortar, você tem problemas de boca virada para si, assim, boca virada para o outro lado. Nos GUPs, então, porque como o intervalo entre gerações é curto em GUPs, você faz lambança muito rápido. Então, quando você fica muito consanguíneo, chega uma hora que os bichos começam a sair assim, os bichos nem crescem direito, fica aqueles bichinhos magrelinhos, franzinozinhos, sabe? Com um grau de parentesco muito grande. Problema de coluna vai concentrando muito. Mas em boi é a mesma coisa, em cachorro você vai ter problemas. Cachorro não é minha especialidade, não, mas assim, você tem os problemas lá da displasia nos pastores alemães, nos Rottweilers, que são problemas de consanguinidade. Você tem problemas de câncer nos boxer, que são problemas de consanguinidade. Você tem problemas de mandíbula numas outras raças. Então, assim, essa é que é a questão, que é por isso que a gente precisa desenvolver a forma de pensar as coisas, porque a pessoa que não quer entender muito da coisa, ela quer a receita pronta. Bom, então não é para eu cruzar parente com parente hora nenhuma. Ou então é para eu cruzar parente com parente sempre. E não é nem um extremo nem o outro, é no meio. Eu vou tentar cruzar uma proximidade parental maior para concentrar os genes que eu estou esperando, mantendo o máximo de distanciamento parentesco possível. Nós temos aí duas possibilidades. Uma é essa que o Mário apresentou, que é isso daí mesmo, é o que é feito nos processos de fixação de características. Tem que trabalhar com consanguinidade, não tem muita saída. Porque toda vez que você cruza bichos sem proximidade de linha, você está fazendo dispersão gênica, né? Aumentando a variabilidade. Então, a gente faz cruzamento de linhas distintas para determinadas características, que a gente chama, que é o famoso vigor híbrido, né? Você tem duas linhas que já estão bem padronizadas, o crescimento, aquele mesmo ritmo. Se você cruza um com o outro, pode dar um bicho que dá um ganho na velocidade de crescimento, porque você colocou coisa nova, sangue novo ali para misturar. Então, esse daí é um caminho. E, normalmente, o que se faz nesses processos de cruzamento, como o Mário falou, né? Se você pega dois peixes distintos, sem parentesco, e você quer fixar alguma característica,
Estou considerando dois peixes que não tenham proximidade, né? O que você vai ter que fazer? Não tem muita saída. É fazer 3 linhas. Cruzou F1, deu a filhotada. Irmão com irmã, filha com pai, filho com a mãe. Para você pegar nos descendentes dessas 3 linhas, aqueles exemplares que apresentam características mais próximas, que se aproximam daquilo que você está querendo, você cruzar entre eles e fazer novas linhas. Não tem muita saída. Ou tem um outro caminho, né? A partir do momento que você já fixou razoavelmente alguma dada característica, existe um processo de seleção genética que chama endogamia. Aí é cruzamento direto, irmão com irmã a cada geração. Só que, para isso, é preciso ter uma leitura muito boa das características que esse organismo possui, porque qualquer erro de cruzamento, como você está fazendo uma confluência de genes familiares, a chance de dar problema, de dar defeito, de dar alteração no processo é muito grande. Então, os animais escolhidos para fixação de característica têm que ser aqueles assim, supra-sumo, que apresentem, que não apresentem defeitos visíveis, porque eles estão carregando. Quando você vai fazendo os cruzamentos, você está fazendo o quê? Você está acumulando genes de proximidade familiar. Consequentemente, num dado momento, às vezes uma determinada característica lá, que é expressada por um conjunto de genes, que os bichos não apresentavam porque tem 1 ou 2, quando você começa a mesclar, viram 4, viram 8, aí o bicho começa a dar pepino nas gerações seguintes. Então, esses processos de seleção, de endogamia, né, tem que ser um processo muito criterioso. Você tem que conhecer muito o bicho, muitas características da raça, os genes, os problemas que tem nesses organismos para trabalhar nessa direção. A coisa não é, como eu já brinquei antes, não é tão simples. Não é complicado demais, mas também não é tão simples. A gente tem que ir fazendo e contar com um pouco de acerto e erro aí, mas assim, direcionado para cometer menos erros. O Ederson fez uma colocação aí no chat, né? O que acontece nisso daí, o Ederson? É o que nós já conversamos antes. Essas características aí da cauda, isso é herança poligênica. Então, a diversidade que pode surgir é muito grande. Eu lembro de um embate que eu já tive, já tem um bom tempo atrás, com um peça desses aí de King, que virou para mim e falou assim, mas a cauda simples é dominante sobre a cauda dupla. Aí eu perguntei para ele, você já fez cruzamento de 2 peixes de cauda dupla e que nasceu peixe de cauda simples? Já. Falei, então, como é que você explica isso que você acabou de dizer? Se a cauda dupla é recessiva, como é que nasceu peixe de cauda simples? Percebeu? Então, isso é herança poligênica. Tem coisas, tem características que têm dominância, tem recessividade, mas tem outras não, que é um somatório, são vários elementos. Ainda tem um outro aspecto, que muitas vezes essas características elas sofrem influência do ambiente, da temperatura, da alimentação, para poder expressar. E aí não acontece, embora geneticamente seja aquilo ali, né? Um exemplo simples, o crescimento corporal. O bicho pode ter um potencial genético muito bom. Se ele não tiver uma alimentação adequada, ele não vai expressar. Ele não vai crescer. Né? Vai ficar lá meio minguadinho, vai ficar miúdo. Por quê? Não é que ele não tivesse o potencial de crescimento. Ele não teve condições de expressar o potencial genético dele. Então, é um conjunto de fatores e que, quando a gente começa a pensar que você está trabalhando com multifatores, com várias características, vai ficando cada vez mais complexo. Aí, se você não tiver olho para enxergar o que você está querendo, olha, é complicado. É complicado. Por isso que poucas pessoas fazem. Não é você sair fazendo qualquer coisa que vai dar certo. Tem até a sorte do principiante, faz um cruzamento, pô, deu um resultado fantástico. Maravilha que acertou, né? Mas foi uma coisa aleatória. Né? Não foi fundamentada nos cruzamentos seguintes, às vezes, dali para frente, não dá mais nada.
né? Então, isso é complicado. Então, nós precisamos, né, ir nos fundamentando, né, com aquilo que já está estabelecido para cometer menos erros, senão a gente vai ficar na aleatoriedade o tempo inteiro, hora certa, hora erra, e a gente não sabe nem por que está acontecendo. Essa é a questão. A gente vai ter que contentar para ficar olhando o site da Tailândia para poder olhar os peixes e ficar babando, né? Coitado. Agora eu separei aqui para a gente poder voltar, porque dentre algumas coisas que a gente conversou, eu achei isso aqui muito legal naquele trabalho, que depois a gente vai explorar outras vertentes desse artigo, né? Mas eu gostei muito desse quadro aqui, ó, porque aqui a gente tem as cores do corpo. Então, aqui, como que é o corpo, como que são as escamas e os cromatóforos. Porque aqui é que eu acho que muita gente trupica um pouco na questão das cores, porque quando a gente está falando em seleção de cores, a gente está falando em seleção de pigmentos. A gente está falando em carga genética que carrega essa cor, essa cor, essa cor. Então, assim, cromatóforos são as células, são os pigmentos de forma geral que vão colorir os peixes. E tem alguns tipos. Os iridóforos, que são o brilho, os iridescentes aí, os melanóforos, que é o preto, os xantóforos, que é o amarelo. Então, aqui, ó, o peixe, isso aqui é o peixe albino, xântico, aqui é o peixe albino. Ele não tem melanóforo. A hora que a gente olha para as outras cores de corpo, ó, o selvagem, o chocolate, o black, o blue, todo mundo tem melanóforo. O black tem duas cruzinhas, o cálico mais ou menos aqui, ó. E quando tem gene de despigmentação, essa linha do meio aqui, ó, tudo que está maisinho aqui, ó, desaparece. Estava lá no peixe até mês passado e agora sumiu. Então, o maisinho aqui, que são os melanóforos, que são os lugares onde está a melanina, onde vai estar o pigmento preto no meio da história, isso aqui desaparece quando tem o gene de despigmentação. Então, isso aqui é sensacional, esse quadro aqui, ó, porque ele traz um resumo geral para a gente poder olhar assim, como que eu faço para poder ir selecionando as cores que eu quero. E tem mais um detalhe aí que é mais curioso ainda. Se nós pegarmos na questão da linha aí dos cromatóforos, no selvagem, olha como é que é a morfologia do cromatóforo, de melanóforo, os pretinhos. Uhum. No blue, olha como é que a morfologia dele é diferente. No chocolate, a morfologia do melanóforo é semelhante ao do blue, diferente do selvagem. O chocolate segue a mesma linha, só que no blue não tem xantóforo. E a quantidade de xantóforo no chocolate, aí no brown, né, é maior do que no selvagem. O chocolate, a cor final dele é uma combinação de xantóforo com melanóforo, mas melanóforo modificado. Percebeu? E no blue, né, no ceibum, ele não tem xantóforo. Agora, sabe uma coisa que eu percebi, Mauro? A linha, e é por isso que, só contando para vocês, que outro dia eu e o Mauro, a gente estava conversando, eu estava falando assim, Mauro, você foi muito inovador quando você conseguiu decifrar essa questão do gene de despigmentação, da forma como o Mauro conta isso aí e explica o gene de despigmentação. Porque a hora que a gente consulta na literatura, aí a gente não encontra isso com essa clareza. E aí, o dia que eu falei isso com o Mauro falou assim, já procurei nos livros especializados, não encontrei nenhum que trata essa questão da forma mais abrangente como a gente consegue enxergar hoje. E eu estou fazendo esse comentário por quê? Porque a última coluna aqui, ó, é o escama de pérola sem melanóforo.
Então, quer dizer, isso aqui é um tipo de escama de pérola, possivelmente com gene de despigmentação. Mas não é necessariamente o escama de pérola, porque a gente tem escamas de pérola que tem melanóforo também. Uhum. Esse exemplo aí, esse exemplar, não tem melanóforo. Esse exemplar. Mas não quer dizer que o escama de pérola não tenha melanóforo. Não tem, exatamente. O interessante dos trabalhos, quando a gente lê, é que a gente tem que ter em mente aquilo que nós já conversamos, Mário, que ele trabalhou com determinados exemplares. Ele está apresentando ali os exemplares nos quais ele trabalhou. Não significa que ele abrangeu todas as possibilidades. Que é a questão, outras. é a questão amostral, né? De qual é a amostra que isso representa. É essa. Exato. Outra curiosidade ali do quadro, talvez para vocês ou para alguns de vocês já era esperado, mas é que para mim foi meio que uma surpresa, que a coloração da escama ela só está numa parte, né? Os pigmentos só tem numa parte ali da escama, né? Você vê que o resto na realidade, ela não é isso não, Hermínio. A distribuição dessas células, ela ocorre em toda a superfície corporal. Que essa região da escama é a região que está mais dentro da epiderme. Sim. Então, você tem células pigmentares nesta região que caracterizam mais. E você tem células pigmentares que independem da escama, elas estão abaixo. Olha, por exemplo, os MET, que você tem várias colorações nos MET, que independe da escama. A escama ali é translúcida, né? E a coloração está embaixo, está na derme. Esse fundo azulado que a gente gosta dos cálicos, boa parte deles não está ali na escama, está embaixo, está na derme. Então, ali é meio que uma contaminação da escama pela derme, vamos dizer assim, é no contato das duas. Exatamente ali. A parte deve ter algumas células ali que invadem um pouquinho a escama ali, vamos dizer. Exatamente. Tanto é que a pigmentação ocorre nas nadadeiras, que não tem escama. Sim. Né? Essa distribuição dessas células pigmentares está no corpo todo. Né? A distribuição na escama é que fica mais localizada naquela posição. E com a sobreposição de uma sobre a outra, é como se fosse uma coisa contínua. Ali, como ele destacou a escama, né, está analisando aquele ponto ali que ficou um resquício, vamos dizer assim, da epiderme. É exatamente esse ponto aí que me chamou a atenção. Por que ele destacou aquela linha toda com a escama, né? Para mostrar essa diferença de cor que, na verdade, não está na escama, principalmente está na derme, né? Pelo que você está colocando, né? Não, tem na epiderme e na derme, tem nos dois. Aí, isso é outra característica genética, peixes que apresentam aquela coloração mais profunda, né? Esse azul, que não está ali na escama, né? Não está mais na superfície, está mais profundo. Tá mais aí você profundo. vê que está lá no corpo, parece que está até na musculatura do bicho. Né? Entendi. Eu acho que essa imagem aqui talvez te ajude esse entendimento aí, Hermínio. Aqui, ó. Isso aqui é a pele, a parte externa do peixe sendo visto. Aqui a parte pontilhada é a projeção dessa escama por baixo das demais. E a parte que a gente está vendo é só essa partezinha aqui. Ó. A gente está vendo onde está aparecendo os cromóforos. Os cromatóforos. E os cromatóforos, eles estão na face interna da escama, na derme. Sim. Está no contato da escama com a derme. Isso. E aí, por isso é que o Mauro está falando agora. Se a escama for match, aí você está vendo lá dentro, você está vendo a cor interna do peixe. Mas esse negócio do match aí, eu acho que entendi semana passada, assim, porque até então eu tinha uma confusão danada. O que era o match e o gene de despigmentação. Né? Até porque eu acho que aí também, né, depois a gente pode... Porque tem uma... Assim, recebi informações e tal, né, de criadores, pessoas dizem, não, esses fantasminha aí tem que tirar fora já e tal, porque esse aí despigmenta. E pelo que desse artigo aí, último, aquele um dos últimos ali que o Mário
que já tinha, o professor Mauro já tinha falado, enfim, mas, assim, ali para mim que eu fixei assim o negócio, não necessariamente eu preciso tirar da seleção esse match, né? Eu vou poder usar ele, inclusive, numa perspectiva de fixar outras características. Não, porque é match, eu tenho que botar fora, descartar, enfim. Não, e se ele é match, justamente ele é a sua ferramenta para fazer cálico. Porque é o cruzamento de... Então, se você tiver match com 3 anos, 4 anos, que você viu assim, ó, ele está lá com os pontinhos pretos lá, ele está lá com... Ele tem melanina, esse é o peixe para usar no cruzamento. É ele. Então, eu tinha isso. Não, é porque ele é match, porque ele despigmentou muito rápido, não sei o que. Não tem nada disso, é outra coisa. É outra coisa. Agora a gente pode usar uma frase bem criativa: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não, e é interessante você falar isso aí pelo seguinte, porque eu não lembro mais quem foi, mas teve um dia que alguém comentou assim, mostrou uns peixes vermelhos lindos e colocou assim, vamos ver agora se não despigmenta. Não, o peixe já despigmentou, é porque essa confusão, a confusão está pigmentar ou não despigmentar está relativo à cor que eu estou vendo, né? Agora, o gene de despigmentação está relativo a perder melanina, o pigmento preto. Que aí isso é outra característica, né? Se a gente conseguir trabalhar nesse sentido, e o Mauro está chamando atenção nisso, é porque a ficha para a gente leva tempo, daí isso é que nem assistir filme pela 10ª vez, né? Na 10ª vez que a gente assiste o filme, que a gente vê assim, agora é que eu vi aquela cena. E aqui é a mesma coisa, né? A gente leva tempo para poder entender essas conexões. Como educador, assim, pedagogicamente, isso tem uma teoria que explica isso, assim, que a gente vai aprendendo por... Não é linear, né? Vai tendo saltos de aprendizado, assim. E o salto de aprendizado, ele dá uma subida de elevador quando você pega e cruza os peixes, porque muitas vezes eu fico vendo pessoas discutindo o que não está fazendo, e aí você fala assim, realmente aí fica meio... E ainda cheio de certeza, aí você fala assim, aí fica mais difícil, né? Aí complica mais. Mas assim, por exemplo, que eu me dei conta nesse artigo, a gente chegou até fazer uma discussão de eu lembro que um peixe que o Gleidson lá publicou, assim, um peixe lindo, bonito, morfologicamente tal, mas é match, né? Fantasma. Vou poder usar, não vou poder usar, enfim. Só que, claro, ele também queria respostas pontuais, assim, né? Mas, cara, deixa lá, espera, vamos ver, daqui a 2, 3 anos, esse peixe pode ser interessante, né? Eu agora comecei a guardar uns fantasminhas, assim, para ver o que vai dar no futuro. Exatamente. Mas a orientação que eu tinha, até de outros criadores e tal, e esses peixes, eles são peixes de descarte, né? E agora estou me dando conta que não necessariamente eles são peixes de descarte. Né? O grande pepino, que, ao que parece, o gene que controla a expressão de pigmento de melanina, no caso específico a melanina, ele parece também ter se associado às células de pigmento vermelho, porque eu tenho visto peixes vermelho e branco, com o tempo perdem o vermelho e ficam totalmente brancos. Eu lembro de você ter feito esse comentário. Outra associação, né, que pode vir a acontecer também. Quer dizer, é mais um para ajudar a complicar a gente. Agora, talvez semana que vem, eu não... Viu, Mauro? Eu não sei se vocês já falaram sobre isso num outro momento, não me recordo. Nas últimas semanas aí teve 2 que eu não participei, mas a questão daquela auréola no olho preta, né? Que dá a impressão que o olho é grande, né? Na verdade. O controle daquilo, você já tem uma noção do ponto de vista genético, como é que é aquilo, que tipo de... cruzando 2, por exemplo, com dominante, recessivo, ou você ainda não analisou
Não, na realidade é o seguinte, eu não encontrei nenhum artigo de alguém que tenha feito experimentação e demonstrado aquilo. Eu desconheço. Sim. O que eu posso dizer que o reflexo metálico, né, está relacionado a iridócitos, que é a presença de guanina. No cálico, você tem escamas metálicas e não metálicas, ou seja, escamas que têm a presença de guanina e outras que não, que ficam transparentes. A área do olho é semelhante. Então, a escolha de cálicos que tenham mais escamas metálicas é mais interessante, e isso está no olho também. Se o peixe apresenta o olho com maior área de guanina, significa que ele tem um maior percentual de escamas metálicas, correlacionando, né, com aquela região que também apresenta. Se ele tem pouco, ele vai ficar mais transparente. Aí os japoneses normalmente selecionam para a reprodução peixes que apresentam o contorno ocular com mais guanina, com mais metálico. Mas todo match tem olhos pretos, né? Os match, sim, porque não tem guanina. Uhum. Aí, novamente, a frequência de ocorrência, né, dessas áreas e percentuais é herança poligênica. Uma coisa é a característica de presença ou não de guanina. Agora, a quantificação disso nas escamas metálicas ou não metálicas é outro contexto, outra interação gênica. Nesse cruzamento dos cálicos que a gente comentou, que eu comentei, que deve ser irmãos, parentes dos seus aí, nasceram dos dois. Sim. Dos dois tipos. Sim, sim. Os de olho de contorno metálico são os preferenciais. Sim. A não ser que, no outro contexto, tenha algum com a pigmentação super interessante, que você pega. É aquilo que o Douglas falou. Eu tenho um peixe que não é o melhor, mas a coloração dele está ótima. Vamos colocar ele na história. E ir cruzando para poder chegar onde a gente quer. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, a verdade é essa. Lógico. Nós temos ainda uma limitação muito grande de material genético, né? E um material genético que tem até razoável no Brasil, mas muito mal direcionado, muito mal trabalhado, né? É desconhecimento do pessoal. O pessoal vai fazendo no olhômetro sem uma fundamentação a mais, que é o que nós estamos tentando construir, para que daqui 4, 5 anos a gente tenha um plantel diferenciado, que a gente possa dizer, não, agora isso daqui, se eu cruzar aqui, vai dar isso que está aqui para frente. Hoje a gente não tem nada disso. A gente só tem incerteza. A certeza é que nós precisamos trabalhar para fazer. Hoje, nós conversamos sobre alguns conceitos básicos para a gente poder depois aprofundar e fazer uma leitura um pouco mais detalhada nesse trabalho aqui, que é um trabalho que trata de bases genéticas da diversidade morfológica dos quinguios domesticados. Esse é um trabalho japonês e é um trabalho inédito em alguns aspectos. Como a gente hoje procurou trabalhar com conceitos, dúvidas e algumas coisas básicas, eu queria comentar que o trabalho, tanto o original em inglês, vai estar aqui na descrição do vídeo, quanto o traduzido pelo Google também, pela versão brasileira Minoru-san, em parceria com o Google, e as duas versões vão estar disponíveis aqui. E para poder falar com quem estiver assistindo esse vídeo, que tiver dúvidas e perguntas e questionamentos, coloca na descrição, coloca aqui nos comentários do vídeo para a gente essas questões, para a gente poder sair desse formato de imaginar que a questão genética é uma caixa preta e que não é para todo mundo. A caixa preta da genética está lá para os pesquisadores. Para a gente, o que interessa é o resultado das pesquisas, né? Exato. Beleza, então, gente. Beleza. Até a próxima. Bom final. Boa semana para todo mundo. Um abração. Falou. Vocês também. Boa semana, Tudo bom. pessoal. Um abraço. Beleza. Um abraço. Tchau, tchau. Beleza, boa semana.